governo mais, né? Se tivéssemos, nós já teríamos atuado há cerca de um mês para poder enfrentar, mas não estamos, enfim. Então, o nosso esforço é apresentar propostas que sejam realistas, fiquem de pé e que possam proteger o povo brasileiro. E uma das grandes propostas que nós temos, e que aí a nossa ministra, a Tereza Campelo, foi a coordenadora dessa proposta, com um grupo de economistas, outros técnicos, é o que nós chamamos seguro quarentena, que é para garantir um salário mínimo por família, por mês, até durar essa crise que nós estamos vivendo do coronavírus. Tá certo. Ministra, pode explicar para a gente como é que funciona essa proposta, quais são as bases dela? Bom dia, boa tarde a todos. Pedro, nossa presidenta Gleice, quem nos acompanha na TVPT, uma honra enorme estar nesse primeiro programa, abrindo trabalhos aí, concluindo a apresentação da TVPT. Eu acho fundamental, não só nesse momento, mas para todos nós da militância que queremos estar acompanhando as notícias. Como a presidenta Gleice colocou, nós estamos organizando um conjunto de propostas. Agora, o central, a nossa principal preocupação é exatamente poder informar a população que onde está, né, Gleice, que está se perguntando, saio na rua e acabo podendo pegar o vírus, levar o vírus, contaminar minha família, ou eu fico em casa e acabo não tendo dinheiro, não podendo sobreviver, porque eu não posso ficar em casa, eu preciso trabalhar. É isso que as pessoas, é o que está motivando as pessoas, e todo mundo está se perguntando. Então, as principais propostas são exatamente para garantir que essas famílias, que mais precisam de apoio, possam ficar em casa. Então, nós queremos que as famílias saibam. O único jeito de a gente conter o vírus no Brasil é que as famílias fiquem em casa, e para ficar em casa, para poder manter a sua segurança alimentar, né, os pais, as mães cuidarem de suas famílias, de seus filhos, de seus idosos. Então, a primeira proposta que nós estamos apresentando, o seguro quarentena. O seguro quarentena vai atender que público? A população de baixa renda. Então, quem é do Bolsa Família vai poder receber. Quem é do cadastro único, não é do Bolsa Família, mas está no cadastro único, vai poder receber. Trabalhadores informais que não estão no cadastro único, mas que vão poder entrar. E microempresários, microempreendedores individuais, o pessoal do MEI, que também vai poder ser beneficiado com essa proposta, que é o seguro quarentena, que vai dar um salário mínimo por família. Tem muita gente que se pergunta, você mesmo ter falado para que a gente explicasse um pouco isso, como que as pessoas vão receber se só o pessoal do Bolsa Família tem cartão? Gente, poucos países do mundo, e talvez o Brasil seja o único país, dentre os países de desenvolvimento e países pobres, que tem isso, que tem ferramenta, que tem instrumentos, que tem como viabilizar que a população de baixa renda e os trabalhadores informais recebam esses valores, na maior parte das vezes, diretamente na sua conta. Nós temos como fazer isso. Nós temos um cadastro único que chega na maioria da população de baixa renda, e nós temos a Caixa Econômica Federal, nós temos sistemas, nós temos técnicos de altíssimo nível no Brasil que podem rapidamente otimizar o aplicativo do cadastro único. Todo cadastro único tem um aplicativo. A gente pode usar esse aplicativo para que as pessoas atualizem suas informações ou se inscrevam no cadastro único, passem a sua conta e não vão fazer como nós fazemos no imposto de renda, autodeclaratório. As pessoas declaram a sua situação e depois de passar dessa crise, a gente vai conferir. Né? Então, vamos confiar nessas informações das pessoas, como nós confiamos no imposto de renda, certo? E depois nós vamos conferir. É possível pagar um salário mínimo por família de baixa renda, é possível viabilizar isso imediatamente. Nós temos tecnologia, nós temos sistemas altamente desenvolvidos. O Brasil é capaz de fazer isso. Só falta o quê?
uma decisão do governo, ou seja, a única coisa que nós precisamos é de decisão política, porque nós não estamos para tirar isso agora, né? Quem tem que fazer o governo. Agora, a senhora falou de todas as... Oi. Pedro, deixa eu te falar, eu estou recebendo o som aqui de vocês com muito chill, muito ruim. Tá, vamos... para o pessoal que está aí, o que está acontecendo, e também se o pessoal que está em casa nos assistindo está tendo esse chill também. Se está ruim, que está acontecendo. Tá muito ruim mesmo. Está com um pouco de... Sim, está com um pouco de chiado mesmo. Está com um pouco de chiado mesmo, presidente. É demais da conta. Eu acho que as pessoas em casa não estão conseguindo ouvir. Sim, eu acho que está sendo possível ouvir um pouco, mas o problema está vindo da captação do áudio do celular da hora aí, tá? Eu acho que está muito ruim. Tem que ver se o pessoal está vendo mesmo, está conseguindo ouvir, senão a gente suspende e refaz. Tá bom. Eu estou ouvindo com muita dificuldade. Já estou vendo com eles. Só enquanto a gente vê esse problema, eu acho importante só a gente salientar aqui que o tamanho da parcela da população que seria atendida com isso. Quer dizer, a gente está falando de muitos milhões, não é isso? Isso. Todo o público do Bolsa Família, que são 13 milhões de famílias, mais os 13 milhões de famílias que estão cadastrando que ainda não recebem o Bolsa Família, mais o conjunto de trabalhadores informais. Nós estimamos que isso vai dar em torno de 30 milhões de famílias, mais de 100 milhões de brasileiros. Portanto, conseguiríamos ter uma cobertura para essa população de baixa renda e na informalidade. Então, um salário para 100 milhões, para famílias, beneficiando o valor dessa proposta, que dá em torno de 30 bilhões por mês, ela é completamente factível. Se a gente olhar, os países no mundo todo estão tomando providências exatamente para que as famílias recebam recursos para ficar em casa. Então, é fundamental que isso aconteça imediatamente. O governo, em vez de dizer que as pessoas têm que ir para a rua porque elas não têm renda, ele tem que garantir essa renda. E a forma de fazer isso mais simples é essa proposta que nós apresentamos junto com partidos de oposição e que estamos também apresentando ao Congresso Nacional. A presidenta Gleice está reduzindo essas negociações para que isso seja aprovado imediatamente. Justamente, eu sei que o Partido dos Trabalhadores tem outras propostas, mas antes da gente avançar para elas, eu gostaria que a presidenta Gleice explicasse para a gente como está o trâmite do seguro quarentena para que ele seja colocado em prática, por favor, presidente. Não, ontem eu saí muito esperançosa da Câmara dos Deputados, porque nós conseguimos fechar essa proposta do PT com o conjunto dos partidos de oposição, apresentamos uma proposta unificada e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, recebeu a proposta, acatou, e vai colocar para votar hoje dentro de um outro projeto que já estava tramitando. Então, nós temos que terminar alguns ajustes, mas o fato é que a Câmara, o Congresso Nacional, e parece que à tarde o Senado já vota também, vai dar resposta ao Brasil que o Bolsonaro não deu. Mas o Bolsonaro não tem condições de governar o país, de fazer frente à crise. Ele tinha já que ter sugerido, ao invés de ir para a televisão apavorar as pessoas que elas vão ficar sem emprego de quarentena, ele deveria ter ido acalmar. Olha, vai ficar de quarentena, mas o Estado brasileiro vai ajudar na renda de cada um de vocês, ninguém vai passar fome. Ter montado, votado essa proposta, implantado, mas hoje nós vamos fazer. Então, eu acho que a gente vai ter uma vitória importante, né, e uma colaboração grande do PT nesse pelo conhecimento que o PT tem, nós somos governo, a experiência que a Tereza traz, 8 outros técnicos, pessoas que participaram conosco. A sessão da Câmara às 15 horas, e esse é o projeto principal da pauta. E, pelo que eu entendi, já há um acordo com o Senado para ele sair da Câmara na sessão do Senado ainda hoje. Eu acho que há essa possibilidade. Então, aí fica literalmente na mão do Bolsonaro implantar um seguro de renda, um seguro da quarentena, para que todos possam ficar em casa. Não é possível que
só uma classe social ou duas possam ficar em casa, né? Classe média e classe alta. E os pobres que se ferrem. Isso não está certo. Então, nós queremos que a saúde de todos, a renda de todos seja preservada. E estamos trabalhando na segunda proposta. Claro, tem as propostas de saúde que já foram apresentadas, mas na segunda proposta, que é para proteger também as pessoas que estão empregadas, mas que correm o risco de desemprego. Porque hoje, quem são os maiores empregadores? Setor de comércio e setor de serviço. São os maiores empregadores que nós temos no Brasil. E esses setores, majoritariamente, são compostos por micro, pequenas empresas, médias. Então, é um pessoal que tem muita dificuldade em um momento de crise como esse, manter emprego se tiver que fechar as portas. E como a orientação é para fechar, para ter quarentena, muitas desses estabelecimentos estão começando a querer demitir. E o governo, ao invés de ter uma proposta para ajudar, fez uma proposta para demissão. Suspende o contrato de trabalho, reduz o salário, pode demitir. Quer dizer, isso vai prejudicar os trabalhadores, prejudicar as empresas. Porque depois da crise nós vamos precisar das empresas para que a gente tenha emprego, para que a economia continue movimentada. Estamos fazendo uma proposta que é também de proteção ao trabalhador formal, dividindo com as empresas o Estado, divide com a empresa a responsabilidade da manutenção do emprego. Chama Ninguém Demite Ninguém. Acho que é assim. A Tereza pode explicar bem que ela também está, junto com a equipe técnica, desenvolvendo essa proposta. Por favor, Tereza. Perdão, a gente está com um pequeno probleminha de áudio. Ministra, a senhora desligou o seu microfone. Oi? Não, a ministra Tereza desligou o microfone. Pronto, ela ligou de volta. Olha só, só tentando organizar, né? Então, nós apresentamos essa proposta que chama Seguro Quarentena, que é voltada para a população de baixa renda e é informal, ou Bolsa Família, Cadastro Único, trabalhador por conta própria, microempreendedor individual. E estamos lançando uma segunda proposta que é voltada para o trabalhador com carteira assinada, que chama Programa Ninguém Demite Ninguém, que é um salário quarentena. Né? Qual é a nossa proposta? O trabalhador tem que parar, mas a economia tem que continuar viva. Então, nós vamos ajudar, a proposta é ajudar o conjunto das empresas a manter esses empregos. Então, o governo deverá pagar pelo menos um salário mínimo, vai pagar um salário mínimo para o trabalhador, né? A empresa vai receber por cada trabalhador dela um salário mínimo, agora ela tem que garantir o quê? Não vai demitir ninguém, então a folha de pagamento tem que continuar inteira, e vai ter uma contribuição da empresa para completar esse valor, então a gente paga um salário mínimo, e a empresa, dependendo do tamanho, vai pagar também um valor para completar o salário do trabalhador. Se for micro e pequena empresa, o valor vai ser menor, 25%, né, dessa diferença. Se a empresa for grande, tem que pagar 70%. Nós podemos até falar um pouco melhor e explicar um pouco melhor, dando algum tipo de exemplo, mas eu acho que o principal é fixar essa ideia. Todos os trabalhadores com carteira assinada devem continuar trabalhando. Tem que parar, ir para casa, mas continuar na folha de pagamento. Por quê? Porque quando essa crise acabar, nós queremos que a economia continue viva. Então, esse é o espírito do projeto. Um salário mínimo por trabalhador, desde que a empresa não demita ninguém, e ela tem que dar a sua contribuição também. E aquele valor que faltar, Gleisi, eu acho que é importante, que a gente não quer penalizar nenhum trabalhador. O projeto prevê ainda que o valor que não for pago agora, nem todos os trabalhadores vão receber o salário integralmente agora, mas isso vai ficar num banco de horas para ser negociado logo que a crise passar. Então, acho que a proposta, ficam duas propostas
garante que esse público, população de baixa renda e trabalhadores formais, trabalhadores informais e trabalhadores formais, fiquem em casa com tranquilidade, tenham sua segurança alimentar garantida, possam cuidar da sua família e dos seus idosos. Eu só queria avisar aqui para a presidenta Gleisi, o seu microfone está fechado agora, presidenta. E queria perguntar para a senhora Tereza o seguinte: você falou da importância, quer dizer, das empresas, mas é preciso que todo mundo compreenda nesse momento difícil que vão ser necessários sacrifícios, de fato, né? Assim, não tem como passar uma crise dessa sem que todo mundo pare um pouquinho o que está fazendo. Não, tem que parar bastante, né? Essa é a nossa ideia, que todo mundo, dentro do possível, exceto setores essenciais, como a saúde, como a segurança, que a população fique em casa. Quem está trabalhando com alimentos, vendendo alimentos, comercializando alimentos, mas a população tem que ficar em casa em condições de ficar. Tem gente que não pode parar de trabalhar, tem gente que não tem poupança. Aliás, a maior parte dos brasileiros não tem uma poupança para sobreviver 1, 2, 3 meses sem trabalhar. Então, as pessoas não têm opção, o Estado tem que pagar. Tem que pagar para que elas fiquem em casa. Então, tem que pagar para a população de baixa renda, que é o que a gente está chamando de seguro-quarentena, e tem que pagar para o trabalhador com carteira assinada também, para que ele também fique em casa. No caso do trabalhador com carteira assinada, a condição é que a empresa não demita ninguém, porque o programa chama salário-quarentena, ninguém demite ninguém, e nós estamos criando condições para que a empresa possa, inclusive, fazer isso. Então, estamos ajudando, né, dando esse suporte, esse subsídio com um salário mínimo por cada trabalhador, e a empresa tem que pagar um percentual também. Então, além de um salário mínimo, o trabalhador vai receber um percentual, que é um custo da empresa, né? E nós não podemos jogar o custo todo da crise, como que é o que o governo está fazendo, em cima do trabalhador. Então, nós estamos exatamente apresentando propostas para que este custo não fique sobre os setores que são os mais frágeis e vulneráveis, que é a população pobre, o trabalhador informal e o trabalhador formal, que precisa do salário para garantir sua segurança alimentar. Para a empresa receber esse valor, ela tem uma condição. Ela tem que não demitir ninguém e ela tem que contribuir com uma parte desse valor e garantir também esse banco de horas para quando essa crise passar, a gente poder garantir esses valores para os nossos trabalhadores. Sim, a senhora já falou, quer dizer, sobre os dados que o governo tem, mas só queria que a gente pudesse explicar um pouco isso, porque não há uma dificuldade de levantamento, de absolutamente nada. São dados que o governo já tem, basta utilizar esses dados para poder repassar o dinheiro, não é isso? Sim, exatamente. No caso, inclusive, do salário quarentena, ninguém demite ninguém, esse projeto do trabalhador com carteira assinada, são 37 milhões de trabalhadores. O governo sabe quem são, nós temos o nome dessas pessoas todas registradas no CAGED, registradas na RAIS, nós temos ferramentas, o Ministério do Trabalho foi extinto por esse governo, mas os registros continuam lá. Então, nós sabemos quem são, nós sabemos qual é a última folha de trabalho de paga, certo? Isso é conhecido, nós temos que completar esses valores para a empresa, e a empresa paga o salário e complementa com este valor. Então, essa é uma operação simples de ser realizada, né? Então, tem completa condição de ser realizada imediatamente, a população continuar recebendo o salário, não ser demitida, não ser amedrontada. Tem empregador, nós estamos sabendo disso, ameaçando de demitir os trabalhadores, dizendo, você vai querer vir ou vai querer ficar desempregado. Não existe essa opção. As pessoas não podem optar entre ficar doente ou ficar desempregada. O Estado tem que garantir que ela não fique doente e não fique desempregada. Essa que é a grande questão. Nós temos condições de fazer isso. Nós sabemos o que fazer, porque nós somos governo, nós conhecemos os sistemas, nós estamos apresentando duas propostas que são factíveis, fáceis de serem realizadas, simples de serem executadas, possíveis de serem botadas em pé e implementadas imediatamente.
Sim, eu queria ouvir da presidenta Gleisi, se é que a gente vai conseguir conversar, porque a gente estava com alguns problemas técnicos, mas vamos tentar novamente, porque são propostas do Partido dos Trabalhadores que conseguiram, vamos dizer, unir as diferentes forças políticas do Legislativo em prol dessa proposta, que é algo realmente muito importante que tira a vulnerabilidade, não é isso, presidenta? A senhora nos ouve? Consegue comunicar com a gente? Acho que ainda estamos com algum problema com a presidenta Gleisi, vamos tentar resolver. Enquanto isso, ministra, eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco de que o PT ainda está trabalhando na elaboração de outras propostas, não é isso? Quais são elas, em que áreas seriam? Olha, tentando fazer uma abordagem mais geral, né, nós apresentamos um conjunto de medidas na área de saúde, que foi apresentada pelos nossos técnicos na área de saúde, comandados aí pelo ex-ministro Chioro e Padilha, né, Arthur Chioro e Alexandre Padilha, mas construído, então, um conjunto amplo de propostas para enfrentar a crise sanitária na área de saúde, né? Nós estamos, então, isso já foi apresentado, então, que quiser, tiver interesse de olhar, é uma proposta muito completa, como tratar, como enfrentar a situação da saúde. Apresentamos o seguro quarentena, voltado para a população de baixa renda, com um salário, né, para 30 milhões de famílias, chegando aí a 100 milhões de brasileiros. Vamos apresentar hoje o salário quarentena, que é para o trabalhador formal com carteira assinada, garante um salário mais o complemento que a empresa terá que pagar e garantir que nenhum trabalhador seja desempregado. Nós vamos apresentar, a partir do final da semana, um conjunto de medidas para ajudar as empresas, que envolve linha de crédito, que envolve subsídios, que envolve um conjunto de ações, inclusive tentando apoiar não pagamento de contas, como luz, energia, etc., nesse momento mais difícil, para que elas também possam atravessar esse momento de crise, e a gente está preparado para retomar o desenvolvimento econômico, passando essa crise, né? E tem toda uma discussão envolvendo como lidar com o ponto de vista do Pacto Federativo, que os nossos governos estaduais e os nossos governos municipais estão na ponta lidando com esses assuntos. Agora, existe, Pedro, um conjunto de outras medidas, né, que podem ser implementadas, devem ser implementadas, né, como, por exemplo, como lidar com a população sã, né, em grandes aglomerados urbanos. Né? Tem uma parcela da população no Brasil grande que vive em favelas, por exemplo. Saiu um dado essa semana do Data Favela, muito importante, mostrando que essa população está muito preocupada, né? Mais de 90% dos moradores das favelas no Brasil sabe do vírus, tem conhecimento do assunto, não sabe como lidar com o assunto e está muito preocupado em como proteger sua família. Então, nós temos que ter medidas não só para quem está doente, mas para quem está são e tem que se proteger porque vive nessas áreas de favela, né? Então, essa é uma medida que a gente está estudando para apresentar também como ajudar no processo de isolamento em grandes aglomerados urbanos. E nós estamos montando uma proposta com relação a abastecimento, né? Tem questões envolvendo abastecimento alimentar, fundamentais que estão sendo discutidas, tem questões envolvendo abastecimento, por exemplo, de álcool gel. Não é possível que o Brasil, como o maior produtor de etanol do mundo, não tenha como fornecer álcool para a população, né, se proteger. Porque tem muita gente que não tem nem como lavar a mão, porque não tem água regularmente, e assim por diante. Então, tem um conjunto de propostas, uma parte delas já está sendo lançada, né, da saúde já foi. Esse final de semana lançamos o seguro quarentena. Hoje estamos lançando outras propostas para os trabalhadores formais, né, quem tem carteira assinada. Pretendemos anunciar as medidas para a empresa e um conjunto de outras medidas que está terminando de ser elaborado. Exatamente. Eu acho, assim, muito importante fazer esse conjunto de propostas, porque vem a tentar dar segurança para a sociedade como um todo,
Coisa que a gente tem visto aí nos discursos do presidente, que o governo dele não pretende dar, não é isso? Ele falou que as pessoas têm que cuidar dos seus e coisa e tal. Quer dizer, não dá segurança nenhuma. Não dá segurança nenhuma e vai na contramão de tudo que está sendo feito no mundo todo. O mundo todo está tomando, todos os países do mundo estão tomando medidas em uma direção, que é qual? Garantir que a população não saia de casa e se proteja, fique em isolamento, garantir recursos para o sistema de saúde, para garantir que a gente tenha leitos, para proteger os funcionários e os trabalhadores na área de saúde. Todos os países do mundo estão tomando medidas protetivas de vista do trabalhador, da renda da população, então emprego e renda, empresas continuem também vivas, né? Então, todos os países estão tomando medidas nesse sentido. O único país que diz que isso não é uma crise importante, uma crise sanitária, que diz que isso é um vírus, um resfriadinho, é o Brasil. Então, o Brasil não, é o presidente Bolsonaro, porque os governadores estão tomando medidas, os nossos prefeitos estão tomando medidas, e a população está clamando por medidas. Então, é importante que a gente entenda e tenha essa informação. Eu acho até que a gente podia fazer na página do PT essa lista de medidas do que os países estão fazendo. Isso não é uma coisa que o PT está propondo e que não tem pé nem cabeça, né? Está sendo feito pelos vários países e nós podemos, no Brasil, fazer isso, em alguns casos, com mais eficiência. Por exemplo, por ter o cadastro único, né, felizmente ainda temos o cadastro único, por ter a Caixa Econômica Federal, felizmente continuamos tendo a Caixa Econômica Federal que eles queriam vender, né, por continuar tendo o INSS funcionando, por continuar tendo informações dentro dos sistemas de trabalho e emprego do país, nós temos, como nenhum outro país em desenvolvimento e pobre no mundo, condições, ferramenta, tecnologia social, tecnologia de informação, capacidade. Temos cientistas de primeira linha no Brasil que podem colocar essas propostas em pé. Então, nós temos um ativo no país, Pedro, um ativo. Nós tínhamos tempo, que era o principal ativo que a gente tinha, né? Se a gente, em final de janeiro, tivesse começado a trabalhar, né? Imagina, nós, hoje, que é isso que nos desespera, né? Em final de janeiro... era a maior arma que nós tínhamos, né? Podia ter repassado dinheiro para a saúde, podia ter começado a comprar os respiradores, a gente já sabia o que estava acontecendo na China, tínhamos que ter nos adiantado. Então, perdemos o ativo tempo, mas nós temos um ativo fantástico, que é o Sistema Único de Saúde, organizado no Brasil todo, funcionando. Temos que trabalhar em conjunto com governadores e prefeitos, como nós fizemos, por exemplo, na epidemia do Zika, salas de situação operando o tempo todo. Temos condições precisaria sofrer as consequências dessa epidemia, dessa pandemia que já mostrou sua gravidade, né? Na China, na Itália, né? Sim, a senhora falou da experiência com o Zika. Eu queria aproveitar a experiência que a senhora teve, quer dizer, com o governo, para que a gente pudesse falar um pouco disso que está acontecendo no Brasil com relação à divisão entre o presidente e os governadores, né? Porque, quer dizer, não há possibilidade de você enfrentar uma crise desse tamanho se não houver um trabalho conjunto. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que a experiência do Zika vírus mostrou que é possível, apesar de não ter nem comparação, uma tragédia com a outra, né, são dimensões completamente diferentes, mas naquela oportunidade o Brasil se antecipou. Nós declaramos emergência imediatamente, nós tomamos medidas imediatamente e organizamos medidas que envolviam, primeiro, trabalhar com todas as áreas. Então, a saúde nos coordenou, porque era uma epidemia, era uma crise na área de saúde, mas articulou as Forças Armadas, a assistência social,
a educação, o conjunto dos setores públicos, Caixa Econômica Federal, BNDES, todos ligados. E articulou também esse trabalho no sistema de saúde que é organizado governo federal, estados, municípios, no sistema de assistência que podia estar sendo trabalhado. Nós temos idosos, né, de baixa renda, nós temos população em situação de risco social, como pessoas com deficiência, com moradores de rua, então crianças em abrigos, todos esses públicos estão sob risco. A assistência social tinha que estar sendo chamada a integrar essa força. Quem tem que orquestrar isso? O governo federal. E ao contrário de orquestrar, ele está disseminando o ódio, a intriga, né, a desavença. Se isso não parar imediatamente, nós realmente vamos ter uma crise muito mais grave do que aquela que poderia ser. Ia ser uma crise em qualquer forma, Pedro, porque nenhum país do mundo está preparado para enfrentar a crise sanitária do coronavírus, essa emergência, essa guerra. Agora, o Brasil, como poucos países, tinha ferramentas fantásticas. Tinha tempo, tinha o Sistema Único de Saúde, que é único no mundo, de fato, né? Tinha a Caixa Econômica Federal, tem o Cadastro Único, né? Tem o INSS, nós temos essas ferramentas. Vamos usar essas ferramentas para apoiar a população e apoiar as empresas. É fácil fazer isso. Lembrando que a gente já propôs que as propostas na área de saúde, o seguro quarentena, o seguro emergencial de renda para a população de baixa renda, o salário quarentena, ninguém demite ninguém, o seguro para que o trabalhador continue empregado, né, e não seja demitido e, ao mesmo tempo, receba uma renda. E temos medidas também para salvaguardar a saúde das empresas. Por quê? Porque nós não só queremos superar essa crise, esse momento de guerra, como nós queremos que a economia, né, e a população esteja viva e saudável quando essa epidemia passar. Pois é, aproveitando o que a senhora falou de outros países, a gente está acompanhando a situação, obviamente, na Itália, na Espanha, na própria Inglaterra, onde, diga-se de passagem, o primeiro-ministro tem, por vezes, discurso parecido com o do presidente Bolsonaro, né? E isso, claro, a população vai recebendo essas notícias e fica um pouco assustada, né? Como a senhora disse, o presidente não faz absolutamente nada para acalmar as pessoas, ao contrário. Mas eu queria que, talvez, se a senhora puder contar um pouco de como está sendo a experiência aí na Inglaterra, nesse período de confinamento, porque as pessoas, aqui está sendo chamado um pouco de isolamento, quarentena, tem agora discussões sobre isolamento vertical, isolamento horizontal, que nem o próprio governo se entende, né? Mas para que as pessoas possam entender um pouco também como é, aqui a gente está em mais ou menos uma semana de isolamento, né? Como é que está sendo a experiência aí na Inglaterra? Bom, aqui, na verdade, o primeiro-ministro Boris Johnson, no começo, quando a epidemia começou a se aproximar da Inglaterra, nos primeiros casos, ele estava sendo assessorado, numa estratégia de que tínhamos que fortalecer o sistema de saúde. Então, imediatamente, eles começaram a injetar recursos para fortalecer o NHS, que a gente chama aqui, que é o nosso SUS. A Inglaterra, como o Brasil, tem um patrimônio, né, que é o Sistema Único de Saúde, aqui em inglês, né, o NHS. E eles tinham implementado um conjunto de medidas para fortalecer o NHS, mas estavam com uma ideia de que não precisariam isolar a população. Mas, rapidamente, ele foi convencido de que essa estratégia era uma estratégia suicida, kamikaze, né, que prejudicaria a população. Por quê? Porque o NHS, né, o SUS da Inglaterra, apesar de ser muito bom, muito eficiente, muito forte, ele não daria conta de um pico, né, quer dizer, de uma quantidade enorme de pessoas infectadas ao mesmo tempo, muitas delas precisando de ser hospitalizadas e precisando de atendimento médico, internação, respirador e, uma parcela dos casos, UTI. Então, ele foi convencido e rapidamente mudou completamente o discurso. Tanto é que aqui na Inglaterra não se fala mais nessa história de imunização do rebanho, que era o termo que eles usavam antes, já há mais de 2 semanas.
as aulas foram interrompidas no Brasil, no país todo, certo? Então, as aulas já foram interrompidas, as crianças estão em casa, eu estou em casa, inclusive, com a minha pré-adolescente, as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa, inclusive pelo celular. A gente tem recebido mensagem diariamente do governo inglês, para que não saiam de casa, você deve ficar em casa, inclusive termos que usualmente não seriam tradicionais aqui na Inglaterra, que sempre tem um jeito de falar com a população, mas você poderia, ou quem sabe, não, agora você deve ficar em casa, né, termos fortes, você não deve sair na rua, não tem situações emergenciais, fique em casa, né, então, e a palavra de ordem deles aqui é proteger o NHS. Eu acho isso muito bonito, muito importante, porque mostra que, na verdade, essa chamada proteja o NHS é a forma de proteger a saúde das pessoas, né? Então, ele está dizendo, proteja o SUS. Você não deve sair de casa não só para proteger a sua família, para se proteger, para não ficar doente, mas para proteger o conjunto do país. E porque o sistema não vai aguentar. E se o sistema não aguentar, você vai estar em risco, a população toda vai estar em risco e o próprio sistema de saúde vai estar em risco. Então, a Inglaterra está tomando medidas duríssimas, já há muito tempo não tem discurso vai e vem, como tem no Brasil, esteve no começo da primeira semana da epidemia aqui, agora isso já está completamente superado, e são recursos muito importantes. A Inglaterra está pagando para cada trabalhador, certo? 1.200 libras, mais um valor por criança, né? Então nós estamos aqui afora recursos muito importantes para duas áreas, saúde e ciência. A ciência está recebendo um investimento maciço, né? Muito importante aqui na Inglaterra e nos outros países também, né? Então, saúde, ciência, renda para a população e medidas protetivas para que a população fique em casa. Essa é a orientação aqui na Inglaterra. Eu já estou em casa desde sábado retrasado, portanto vai fazer já 2 semanas, né? Isso que eu não tenho nenhum problema de saúde, estou muito bem, e a minha filha já está em casa desde a semana passada. Então, essa medida, e o mundo todo, a Alemanha, a Inglaterra, o único país que está tomando, que está lavando as mãos, né, ao invés de orientar a população a lavar as mãos, ele está lavando as mãos e dizendo, esse assunto não é meu, é o governo brasileiro com esse presidente Bolsonaro, que é um irresponsável. Exatamente. Eu acho que é importante dizer, tem 2 coisas importantes no que você falou, muito importantes. Então, a questão de defender o SUS, que é vamos dizer, uma ação de cidadania que a população brasileira ainda precisa compreender qual é o papel dela nesse processo, né? E acho que a segunda você falou sobre como as pessoas estão sendo incentivadas a ficar em casa aí, e se isso é um pouco tranquilizador, não é? O fato de você ver que o governo está trabalhando no sentido, quer dizer, olha, é aqui que a gente vai, é aqui que vai dar certo. Isso é muito importante para que as pessoas possam ter mais calma, não é? Exatamente. Hoje, agora, qual é a grande preocupação do Partido dos Trabalhadores? É isso que nós estamos trabalhando junto com os partidos de oposição, e exatamente deixar claro para a população que a melhor coisa que ela pode fazer é ficar em casa. Você tem que parar, seja o trabalhador informal, seja o trabalhador formal, seja a empregada doméstica, a diarista, ou o trabalhador por conta própria. Você, se não estiver prestando serviços essenciais, o melhor que você pode fazer para você e para sua família é ficar em casa. Agora, a população pobre não tem reservas para ficar em casa. Ela precisa ser apoiada. Por isso que eu estou apresentando essa proposta. Essas 2 propostas já estão sendo apresentadas pelo PT. O seguro quarentena para a população informal, pobre, do Cadastro Único, do Bolsa Família, trabalhador informal, e o salário quarentena, ninguém demite ninguém. Exatamente para quê? Para proteger
esse trabalhador, a família do trabalhador, formal ou informal, para que ela fique em casa. O governo, na verdade, eu acho que é mais grave do que não está se responsabilizando, não está liderando, né? Está gerando confusão, briga com os governadores, briga com as lideranças, briga com o Congresso, e se desresponsabiliza. Mas é mais grave que isso. O governo está tentando se aproveitar da crise sanitária para avançar na sua agenda de destruir o país. Ele tentou se aproveitar da crise sanitária para avançar nas agendas de reforma. Ele tentou se aproveitar da crise sanitária para cortar salários de servidores. Ele tentou se aproveitar da crise sanitária para implementar medidas conservadoras de destruição do país. Então, é um governo criminoso nesse sentido. Não só é criminoso porque o presidente da República atua distribuindo o vírus ele pessoalmente, gerando confusão, como tenta avançar em agendas. Nós temos que parar tudo e pensar na crise sanitária agora, em como garantir o país, que o país sobreviva. A vida das pessoas, a segurança da nossa economia, né, a qualidade de vida, a qualidade mínima de vida das pessoas nesse momento. Então, essa é a nossa grande preocupação, tranquilizar a população. Por isso que, imediatamente, as medidas que nós lançamos foi a de saúde, a de renda para a população de baixa renda e a de renda para o trabalhador. Por quê? Para que ele fique tranquilo, que ele nos ajude a cobrar, né, se mobilize, mas saiba que existem alternativas. A alternativa não é ele sair desesperado para a rua, né, correndo risco e colocando em risco a população brasileira. Eu acho que essas são as principais mensagens que a gente teria para dar, aguardando aí que a presidenta Gleice possa voltar depois num segundo momento, né? Acho que agora vai estar inviável, mas nos dando notícias do que aconteceu nas negociações na Câmara, que eu acredito que vão hoje ainda avançar, aprovando o seguro quarentena, ou com outro nome, ou com esse mesmo nome, mas dando no mínimo um salário mínimo para essa população de baixa renda, e podendo já apresentar as nossas outras propostas, que é o que ela quer fazer hoje, ainda na reunião no parlamento, hoje à tarde. Pois é, Tereza, a gente está tentando fazer contato com a presidenta Gleice, mas eu não sei se ela conseguiu estabelecer, que conseguiu. Presidenta, bom que você está conosco. A gente estava justamente aqui falando sobre a importância das propostas apresentadas e como é que está o trâmite no Congresso, como é que estão as conversas com os demais partidos para que isso seja tocado diante da falta de proposta do próprio governo federal, né? Oi, gente, desculpa, eu tive um problema técnico aqui, caiu a transmissão, acho que agora vai dar certo, vamos ver. Então, hoje, nas 15 horas, nós vamos ter a reunião na Câmara dos Deputados. Já tem uma boa receptividade do presidente Rodrigo Maia dessa proposta. E eu acredito que os demais partidos, não os de esquerda e de oposição, que apresentaram junto a proposta conosco, mas os demais também vão estar receptivos e querendo aprovar. E soube agora que vai ter concentrado para, em aprovando na Câmara, esse do seguro quarentena, que foi a primeira proposta que a Tereza explicou, já iria para o Senado hoje ainda, o que seria muito bom, porque aí nós aprovamos nas duas casas, e aí vai para a sanção da República, do Jair Bolsonaro, já essa semana. Então fica na mão dele sancionar o projeto e aplicá-lo, né, colocar o dinheiro do Estado para ajudar o povo a passar por essa crise. A outra proposta, nós vamos discutir hoje à noite com os partidos de oposição, porque qual que é a ideia? O PT sempre se dedica a elaborar, a estudar, e até por ter sido governo, nós temos uma rede, né, de técnicos, pessoas que participaram, ex-ministros, que nos ajudam muito a preparar os projetos e com grande qualidade para apresentarmos sobre diversas matérias lá. Então, mas nós não queremos apresentar só com o PT elabora, estuda
mas nós queremos que os partidos de oposição entrem junto conosco, para que a gente tenha força e possa fazer. Então, hoje à noite, nós vamos conversar com os demais partidos sobre essa segunda proposta que a Tereza falou, que é a questão do salário. Ninguém demite ninguém. Há uma expectativa grande também por parte dos parlamentares e por parte da sociedade, para proteger os trabalhadores e para proteger as empresas. Eu acredito que semana que essa possa ser a matéria prioritária da Câmara e do Senado da República. E assim é uma forma do Congresso Nacional resposta à sociedade, ajudar a proteger, ajudar a encaminhar e mostrar para o Bolsonaro que ele poderia ter feito isso muito antes, e não ido para causar terror nas pessoas, medo de perder emprego. Então, acho que dessa forma a oposição colabora muito para que o país possa passar por essa situação de dificuldade que vai passar, mas sair lá na frente pronto para retomar o crescimento, desenvolvimento econômico, com a inclusão social e os programas sociais. E espero que os liberais aprendam a lição, que destruir Estado, destruir programa social, tirar de orçamento desses programas não colabora em nada para a economia. Olha o que nós estamos vivendo. Fizeram ajuste, cortaram o orçamento, fizeram os trabalhadores, tudo porque ia melhorar a economia. Aí não tinham melhorado ainda, porque a economia no Brasil, ano passado, mesmo sem o coronavírus, ficou para estagnada. Aí vem um problema de saúde e arrasa tudo. E aí precisa quem? O Estado forte entrar, com recurso, dinheiro, com o pessoal para salvar as pessoas. É essa a lógica. Nós não podemos mais entrar nesse canto da sereia do liberalismo econômico e isso é que vai salvar a economia. Quando a coisa aperta, é o Estado que resolve e vai mostrar mais uma vez isso na crise do coronavírus. Presidente, a gente estava falando aqui um pouco sobre a coordenação do governo federal, com relação aos problemas que estão acontecendo no país. Eu queria que, se a senhora puder contar um pouco para a gente também, como é que está sendo as conversas dentro do Partido dos Trabalhadores, principalmente com os políticos da região Nordeste, que estão enfrentando sérios problemas do presidente, não é? Aliás, todos os governadores, o Bolsonaro despreza a federação, ele acha que Estado e município é para ter gasto cargo para a União. Ele esquece que as pessoas não vivem na União, vivem nos municípios e, portanto, precisam de recursos, e os municípios precisam de ter estrutura para atender as pessoas. Hoje à tarde nós vamos ter uma reunião da direção executiva nacional do PT, às 14 horas. E os nossos governadores vão participar. Rui Costa, Fátima, Wellington, Camilo, que ainda não tinha confirmado. Mas qual que é a ideia? É que os governadores passem para nós um pouco como está sendo enfrentada a crise sem o apoio da União, como está sendo a relação do Bolsonaro e o que eles pensam fazer emergencialmente e como eles estão fazendo para sair da crise. Então vai ser um momento importante de interação da direção do partido com os governadores e de informação. Mas o que nós temos visto é que os governadores estão se virando. Agora Bolsonaro vai suspender a dívida, não por um período, a dívida dos estados, mas não vai repassar de dinheiro para o SUS, mas o que ele vai repassar é insuficiente. Nós precisaríamos liberar o teto da saúde, os 22 bi, repassar isso efetivamente para estados e municípios, porque o pessoal precisa contratar pessoas, médicos, profissionais de saúde, precisa aumentar leitos hospitalares, precisa ter estrutura para separar e receber as pessoas que estão afetadas com o vírus, mas não é grave, mas precisam ficar separadas da família. Isso tudo está sendo ainda planejado, enfim, em conjunto, como se desenvolve, está se desenvolvendo as medidas porque não tiveram recursos antes, não tiveram orientação. Então é uma situação mais difícil, mas eu acho que os estados estão respondendo com certeza muito melhor que o governo federal está respondendo, tanto estados como municípios.
a nossa bancada no Congresso permanece fiscalizando o trabalho para que ele não atropele os trabalhadores e não faça mais nenhum pacote de maldade nesse momento. Não, com certeza. E nessa fase, por exemplo, do coronavírus, o Congresso ontem, da nossa bancada, eu, o ex-ministro Padilha e o deputado Reginaldo de Minas, nós estamos aqui, a gente, e os demais parlamentares estão acompanhando as sessões, assim como nós estamos fazendo essa conversa aqui da TV remotamente, de casa, participam dos debates, enfim, mas está todo mundo muito atento. E só vai para Pedro, aquilo que for consenso. Então, o que não for consenso, o projeto que não for consenso não vai para a pauta. E a liderança de minoria, que é de oposição, como a liderança da maioria, tem poder de veto em determinadas pautas. Então, nós não vamos deixar ir nenhum projeto que fira interesses dos trabalhadores. O que nós temos de problema é o governo, que manda medida provisória, isso não temos como impedir. Aí mandou essa medida provisória, a 927, que é uma medida que retira direitos dos trabalhadores. Facilita a demissão, permite reduzir salário, antecipa férias, antecipa FGTS, com os direitos dos trabalhadores, para dizer que está tentando melhorar a situação. E tinha um artigo tão escandaloso, Bolsonaro voltou atrás, que era suspender o período de contrato de trabalho, o trabalhador ir para casa sem ou recebendo um pequeno percentual do salário. Quer dizer, no momento de crise que ele tinha que proteger, ele lança uma medida provisória como essa. Essa é uma medida que nós já pedimos casa devolver ao governo, dizendo que nós não conhecemos, que não é uma medida que ajuda na crise. Pois é, presidenta, uma outra coisa que a gente já falou aqui um pouco, mas eu queria ouvir a senhora também, quer dizer, a gente ainda não passou pela pior fase, né, dessa crise. Ela ainda está restrita a algumas parcelas da população, ela ainda não avançou com força para a periferia, locais onde as pessoas vivem muito próximas umas das outras, muitas pessoas em cômodos muito pequenos, e eu queria só que a senhora reforçasse a importância dessas propostas e da participação do Estado na resolução desse problema, né, do problema, enfim, das pessoas terem que ficar com... Claro. Não, é muito difícil para a Tereza estava falando isso. A pessoa ficar em casa se ela não tiver renda, não tiver condições, se ela estiver passando dificuldade, ela quer sair, quer ir para a rua, Nisso eu concordo com o Bolsonaro, quando ele diz o seguinte, que as pessoas precisam sobreviver, querem trabalhar, têm que sair. Só que ele diagnostica que a quarentena não é problema, é a falta de ação que ele teve para preparar, para fazer com que a quarentena não seja de classe, possa ser um direito para todas as classes sociais. É isso que a gente quer, né? Então, o que as pessoas se cuidarem, é importante as pessoas permanecerem em casa, né? Mas é importante as pessoas receberem, poderem ter o seu sustento. E é importante também que quem está empregado não perca o emprego. Por isso, o Estado entrar com essa proposta que a Tereza falou, que nós vamos apresentar, que é o Ninguém Demite Ninguém, né? Então, tendo essas condições, eu acho que a gente vai passar por essa crise. Não podemos entrar, mas também não podemos achar que é uma gripezinha, né? Nem um lado, nem um outro. Quer dizer, é uma coisa séria, vai ter impacto na saúde, vai ter impacto na vida das pessoas, vai ter impacto na sociedade, na economia, a gente tem que ter consciência disso, por isso a gente precisa tomar as medidas para enfrentar e melhorar e procurar ser o melhor possível na saída da crise, protegendo as famílias. É isso que nós temos que fazer. Bom, a gente vai se encaminhando para o final do programa.
Eu agradeço muito a participação. Gostaria de saber se vocês querem passar uma mensagem final antes da gente encerrar. E, bom, enfim, presidenta Tereza. Eu queria só agradecer a oportunidade de estar colaborando. Eu acho que nós vamos ainda apresentar um conjunto de propostas. Eu queria chamar a nossa militância para acompanhar via o site do PT o detalhamento das propostas, né, que aqui a gente fez uma fala no geral, mas essas propostas vão ser detalhadas nos nossos materiais e nos ajudando a difundir. Nós precisamos passar essas informações às redes, né, do Bolsonaro, às redes do governo federal, estão enchendo a população de desinformação. Nós temos que ajudar a passar informação, não para a nossa própria militância, mas de preferência para fora, né, do público do PT, para as pessoas que trabalham com a gente, né, para os amigos. Então, vamos difundir a informação certa e vamos ajudar a mostrar que o PT está na ativa, não só lutando contra a crise sanitária, mas garantindo a segurança e a renda da população. Obrigado, Pedro. Obrigado, presidenta Gleisi. Isso aí, Tereza, é isso mesmo. A gente tem que ter uma solidariedade aí com o nosso pessoal, nossa militância. Não sei se vocês sabem, mas já tem vários comitês de solidariedade nos bairros, nas periferias, e formado por não que o pessoal esteja nas ruas, mas é um pessoal que se reúne até pela internet para passar informação, para passar orientação. A gente tem médicos no PT, tem enfermeiras, profissionais de saúde, tem economia, assistentes sociais, enfim, então o pessoal está ajudando muito, assim, quem está mais próximo. Eu acho isso muito legal, além das propostas, né? E demais dizer o seguinte, companheirada, nós continuamos na luta, cada vez mais convencidos que esse Bolsonaro não tem condições de governar o Brasil, não é quem vai poder dirigir o processo durante essa crise. O Estado brasileiro não merece esse ser, ele realmente joga não para construção e para proteção, ele joga para desinformação, para destruição, para confusão, é muito ruim. Acho que nós temos que cada vez mais criar as condições para que o Brasil fique livre de Bolsonaro. Demais, eu quero dar uma a nossa militância, a todos os nossos companheiros e companheiras que estão nos ouvindo. Nós vamos avaliar da executiva, se os governadores toparem, a gente vai fazer ao vivo a fala deles, para que todo mundo possa saber o que eles estão fazendo, mas eu ainda tenho que consultá-los, né? Então fiquem de olho aí fiquem de olho nas redes do PT e desejar a todos aí muita força para atravessar esse período. O Brasil vai precisar muito do PT e eu acho que nós temos que mostrar que a gente está para ajudar o Brasil e o povo brasileiro. Obrigada, Pedro, sucesso aí para a TV PT e que a gente possa se encontrar. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado, presidenta Gleisi, Tereza Campelo. A gente termina essa conversa, lembrando que hoje, às 7 horas da noite, a gente vai ter uma nova rodada de conversa sobre Covid nas periferias, nas favelas. Vai ser muito interessante, por volta das 7 horas da noite. Bom, e agora você que está aqui com a gente na TV, assiste a uma conversa entre o ex-presidente Lula e o Fernando Haddad, ex-prefeito da cidade de São Paulo, que foi candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado e até mais tarde. Bem, meus amigos e minhas amigas, estou em casa hoje recebendo uma visita muito especial que veio para cá a meu convite. Primeiro porque eu estava com muita vontade de conversar sobre a crise na saúde brasileira, o coronavírus, a crise mundial, sobre economia, e resolvi chamar um companheiro que eu tenho muita confiança, um companheiro que eu acredito muito, um companheiro que tem muito bom senso para discutir o assunto dele. Ele veio aqui em casa agora para entrar
tem que tirar o sapato, entra só de meia. Nós estamos a 1,5 metro de tanto. Eu peguei uma fita métrica para medir a nossa distância agora. Portanto, nós estamos tentando conversar aqui, tomando todas as precauções recomendadas pelo pessoal da saúde e pelo pessoal que cuida da ciência do nosso país. Haddad, nós estamos vivendo vários problemas de uma só vez. O que me assustou, sobretudo ontem à noite, foi o comportamento do presidente da República. Eu sei que a crise é grave, o coronavírus é uma coisa muito, muito delicada, já atingiu todos os países do mundo. Certamente, há 3 meses atrás, tinha gente que não acreditava que fosse possível sair da China e chegar ao Brasil. Já chegou em quase todos os países do mundo. E agora o que nós precisamos é tomar atitude para que não atinja muita gente, que não mate muita gente no Brasil. Nós vamos salvar o maior número de vidas possíveis, e para salvar as vidas a gente vai ter que diminuir as pessoas infectadas. E para diminuir as pessoas infectadas, nós vamos ter que ter uma precaução, o confinamento, ou sabe, manter as pessoas sozinhas. E eu fiquei assustado porque o papel de um governante é tentar orientar a sociedade, é tentar orientar baseado em informações científicas, ou seja, o presidente tem o Ministério da Saúde, que tem presidente de várias instituições que cuidam da saúde, que tem vários institutos de pesquisa, que tem muita gente importante nessa área e que tem dado uma determinada orientação. Para minha surpresa, o presidente ontem aparece na televisão de forma intempestiva, fazendo uma guerra política contra a sociedade brasileira, contra governadores, contra prefeitos, que estão tentando acatar as orientações dadas pelo próprio Ministério da Saúde, subordinado ao presidente da República. E eu fico imaginando se é esse o papel de um presidente da República, ou seja, seria mais correto que ele tivesse convocado uma reunião com os governadores de estados, com o secretário da Saúde, juntado o seu ministério, dado uma orientação única para que o Brasil pudesse agir de forma coesa a nível nacional. Seria importante que, junto com essa resposta na saúde, a gente desse uma orientação de como a gente vai manter as pessoas, sabe, isoladas e preparadas e precavidas para não pegar o vírus. Eu queria te fazer uma pergunta, e depois eu quero fazer um comentário. Como é que você viu o pronunciamento do presidente da República ontem? A quem ele falou? Com que interesse ele falou? Qual era a preocupação do presidente naquele instante? Porque a mim parecia uma preocupação eminentemente política e eleitoral. Ou seja, ele não está pensando no povo brasileiro, não está pensando no coronavírus, ele está pensando nele. Então eu queria saber como é que você interpretou. Bom, presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui com o senhor, conversando sobre um problema nacional de tanta importância. É uma crise que nós vamos ter que superar juntos. Eu fico preocupado com o comportamento errático do presidente, né? Eu vou fazer menção a uma decisão que ele tomou domingo à noite e que ele teve que revogar na segunda-feira à tarde. Ou seja, uma decisão que não durou 24 horas. Aí já na segunda-feira de manhã já estava revogando. Pois é. Ou seja, no domingo ele toma a decisão de que os empresários poderiam parar de pagar salário por 4 meses, sem que o governo dissesse para os trabalhadores em geral como iam sobreviver nesse período. Dada a comoção que a decisão causou no país, ele foi obrigado a revogar uma medida provisória que ele próprio tinha assinado na véspera. Ele tinha feito uma reunião com os governadores e o Brasil todo saudou o fato de ele ter finalmente feito por teleconferência uma reunião com os governadores, da qual os próprios governadores saíram um pouco mais tranquilizados. O pronunciamento acirra os ânimos contra governadores e prefeitos, também em menos de 24 horas. Então, o que eu gostaria até de ouvir o senhor falar, o senhor enfrentou uma crise a maior do pós-guerra em 2008. O Brasil sofreu em 2009
e em 2010 foi dos países que mais cresceu no mundo, apenas um ano depois da crise. É óbvio que é uma crise de natureza diferente da atual. A crise de 2008 é uma crise eminentemente financeira, gerada pelos bancos, que especularam no mercado de crédito, no mercado acionário, no mercado de imobiliário, né? E o senhor criticou a maneira como especularam, mas foi para a TV e coordenou as ações nacionalmente e internacionalmente. O senhor liderava, tinha um papel de líder, tanto no G20, quanto nos BRICS, quanto aqui no Mercosul, na Unasul, e nós conseguimos sair em 2010 gerando emprego, gerando renda, com mais crescimento, com mais bem-estar. Repito, é uma crise diferente a que nós estamos vivendo hoje, que começou como uma crise sanitária, mas que pode afetar a economia se nós não soubermos caminhar, transitar por ela. Então eu queria perguntar ao senhor, queria que o senhor comentasse, na condição de chefe de Estado, em 2008, quando a crise se abateu, todo mundo dizia que ia arrebentar o Brasil, né? O senhor teve a maturidade de conduzir o país para fora daquela crise. Como é que o senhor vê esses movimentos erráticos de quem poderia estar liderando o país e coordenando as ações? Quer dizer, um dia diz uma coisa, no dia seguinte se desmente, e assim nós estamos nos atropelando, né, por falta de uma liderança sóbria, né, que tenha autoridade junto a governadores, prefeitos, autoridades sanitárias, junto a chefes de estados de outros países, junto à Organização Mundial da Saúde, que emitiu nota hoje, dizendo que o Bolsonaro está equivocado, que não é assim que se deve proceder, vai faltar UTI para quem estiver doente. Então, eu queria que o senhor passasse mais do que as decisões que um governante tem que tomar, mas a metodologia de tomada de decisão, o procedimento pelo qual o senhor se informou sobre a crise de 2008 e como o senhor liderou a saída da crise. O Haddad, o problema é que o presidente Bolsonaro, ele nunca fez questão de pensar em todos. Ele foi eleito pensando numa parcela da sociedade e ele tenta governar dando resposta a uma pequena parcela da sociedade que é minoritária, sempre com um discurso raivoso contra aqueles que pensam diferente deles. Esse é o problema do presidente Bolsonaro. Ou seja, um presidente da República, ele tem uma disputa durante o processo eleitoral, acabou as eleições, o cidadão ganhou as eleições, ele vai governar para todos. Ele vai governar para os adversários e para os aliados, para os ricos e para os pobres, ou seja, fazendo as suas escolhas preferenciais para que o Estado atenda aqueles que mais necessitam do papel do Estado. Esse deve ser o papel de um presidente da República. O Bolsonaro nunca se preocupou com isso. Eu lembro que na crise de 2008, que era uma crise diferente dessa, eu conversei com muita gente para que a gente pudesse tomar atitudes que fossem atitudes de consenso. Eu não esqueço nunca uma pesquisa que saiu publicada na imprensa brasileira, dizendo que o comércio mundial ia diminuir muito, que no Brasil também as pessoas não estavam comprando, porque as pessoas estavam com medo de ficar endividadas e não poderem pagar. Eu então acertei com o Frank Martins, conversei com vários ministros da área econômica e resolvi fazer um pronunciamento na televisão, mostrando a gravidade da crise econômica, a gravidade do que poderia acontecer se as pessoas se endividassem demais, mas ao mesmo tempo a gravidade que poderia acontecer se as pessoas parassem de comprar, que era importante que as pessoas comprassem, que se endividassem apenas de acordo com aquilo que poderiam pagar, para a economia voltar a funcionar. Foi a primeira vez que a classe B e C compraram mais do que a classe A e B. E a economia brasileira se recuperou mais rapidamente. Você está lembrado que eu dizia, o Brasil vai ser o último a entrar e o primeiro a sair. E aconteceu isso. Nessa crise agora, que é uma crise mais grave, porque a gente já vinha com uma crise econômica, ou seja, o milagre econômico que a elite brasileira prometeu com o impeachment da Dilma não aconteceu em nenhum momento, e a crise estava já muito ruim no mundo inteiro, possivelmente reforçada pelo coronavírus na China, e a China se transformando no motor da economia mundial. Na medida que ela baqueia, o mundo inteiro baqueia, a crise econômica já vinha vindo, vem a crise do coronavírus e pega o governo totalmente desprevenido, porque ele não se cuidou.
O governo poderia ter se informado, aprendido um pouco o que aconteceu na China, o que estava acontecendo no mundo, para tomar cuidado, para evitar que, junto com a crise econômica, você tivesse uma crise de coronavírus que pudesse ceifar a vida de muita gente nesse país. Pois bem, o descuidado do governo em cuidar da crise, ou seja, o governo deveria ter feito as reuniões com todos os especialistas brasileiros, eles poderiam ter chamado os cientistas para conversar, os pesquisadores, os governadores, as lideranças partidárias no Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ou seja, o presidente não é obrigado a saber de tudo, ele não é obrigado a dar conta de resolver todos os problemas. Mas quando você não sabe, por si só, tomar posições, você consulta a sociedade, você consulta os especialistas, você consulta as universidades, você consulta os governadores, coisa que em nenhum momento ele fez. Ou seja, ele só foi reunir com os governadores já pressionado pela falta de competência em tratar do coronavírus no Brasil. Pois bem, e quando ele faz o pronunciamento que ele fez ontem, ele dá uma demonstração de inabilidade política tremenda, porque ele não estava preocupado com o coronavírus ontem à noite, ele estava preocupado com ele estava preocupado com o público que ele queria se dirigir para manter o clima de acirramento político no Brasil, coisa que nós não precisamos agora de acirramento. Agora o que nós precisamos é que todo mundo tenha clareza de que todos nós juntos seremos responsáveis pelo sucesso do combate ao coronavírus, ou todos nós juntos seremos responsáveis pelo fracasso. Então, o que eu acho é que o Bolsonaro não ouve, ele não conversa, ele não tem intenção de fazer as coisas que atendam aos interesses da sociedade. Ele tem intenção de fazer as coisas que interessam a ele ou ao grupo que ele pertence. Inclusive, Haddad, eu penso que depois de ontem o ministro da Saúde ou renuncia e diz que não pode continuar sendo ministro de um presidente que não acata as orientações que ele dá. Ou ele renuncia dizendo que não é possível que ele, que é ministro, nunca falou no assunto, o presidente da República fica vendendo a ideia de que o remédio da malária é o remédio que vai curar, sabe, o coronavírus, sem nenhuma prova científica, apenas com desejo por causa de uma fala do presidente Trump. Ora, nós temos aqui centros de pesquisa de extraordinário, eu poderia citar apenas um, Oswaldo Cruz, ou citar a Fiocruz, ou seja, aqui já poderia estar pesquisando, não, mas ele não se preocupa com a verdade, ele não quer a verdade. O que ele quer é criar um caos no país. Ora, nesse momento, Haddad, eu acho que o presidente da República deveria ter aparecido na televisão para dizer o seguinte: olha, é grave, nós precisamos isolar as pessoas mais vulneráveis, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar das crianças, nós precisamos saber que setor produtivo vai continuar produzindo no país, como é que nós vamos cuidar para essas pessoas terem segurança no serviço, porque as pessoas têm que produzir alimentos, as pessoas têm que produzir coisas, remédios para a sociedade. Então, nós vamos cuidar de fazer com que a economia funcione sem colocar ninguém em risco nesse país. Esse era o papel do Estado. Esse era o papel do Estado, de chamar, sabe, os cientistas, de chamar os governadores, os prefeitos, as Forças Armadas, ou seja, todo mundo que puder colaborar para ver se o Brasil consegue, aprendendo com o que aconteceu nos outros países, fazer com que o país tenha sido o último a entrar e o primeiro a sair com menos vida, sabe, perdida nesse país. Era esse o pronunciamento que eu esperava, era assim que eu acho que um presidente deveria se comportar. A arte de presidir um país é a arte de um maestro de orquestra. Você não tem que saber tocar todos os instrumentos, você apenas precisa saber reger, você precisa apenas saber harmonizar, sabe, esses instrumentos. E o presidente da República, lamentavelmente, não sabe. Ele todo dia faz uma ofensa às pessoas, todo dia ele quer brigar com alguém, todo dia, e ele está apostando o seguinte: ele está apostando que ele não conseguiu consertar a economia, ele está percebendo que o coronavírus não vai ser controlado do jeito que ele quer que seja controlado, ou seja, porque a sociedade médica, a sociedade científica, os governadores e prefeitos estão com mais responsabilidade do que ele. Então ele fica tentando, apostando na desgraça para dizer: está vendo, eu não falei? Está vendo, eu não avisei? Ora, nós teremos muito mais problemas
E eles serão muito mais graves quanto menos responsável for o presidente da República. O presidente da República existe não é para propor o caos, ele existe para tentar harmonizar a sociedade brasileira entre os seus atores, entre as instituições, para que a gente possa dar conta dos problemas que nós temos. Isso vale para o coronavírus, mas isso vale para a economia, isso vale para outra coisa qualquer. Esse é o papel do presidente. Na hora que tiver uma eleição, vai ter ali, ganha quem tiver mais voto, ganha quem ganhar. Mas não pode fazer de tudo uma disputa eleitoral. Acho que nós estamos numa situação complicada, porque eu acho que o Bolsonaro não tem estatura psicológica para continuar governando o Brasil. Ou esse cidadão renuncia, ou se faz o impeachment dele, ou alguma coisa, porque não é possível que alguém esteja tão irresponsável de brincar com a vida de milhões de pessoas como ele está brincando, sabe? Sem nenhuma prova, sem nenhum conhecimento de causa. Deus queira que não morra ninguém, Deus queira que ninguém, ou seja, Deus queira que morra o menos possível, que o menos possível de gente tenha gripe, mas o dado concreto é que o papel do presidente não é tentar adivinhar o que vai acontecer, é tomar atitudes para evitar que aconteça, coisa que ele não faz. Presidente, o senhor se referiu a esses conflitos que são criados quase que diariamente, não é? De uma semana para cá, nós tivemos, a partir do dia 15, um conflito seríssimo com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso. Na sequência, um conflito com a China, que inclusive gerou uma crise diplomática, que está sendo contornada a duras penas. Agora, um conflito com governadores e prefeitos. Eu estou falando de uma semana, né? São conflitos que vão se acumulando. E no caso específico da China, eu queria perguntar para o senhor, que a China foi o primeiro país que entrou na crise do coronavírus. E é o primeiro país que está saindo dessa crise. E se levarmos em conta a quantidade de chineses que habitam aquele país, estamos falando de mais de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes? Nós estamos falando de 1 bilhão e 300, tem 1 bilhão a mais do que o Brasil, mais do que 1 bilhão. E é um país que conseguiu, sem cair na falsa oposição entre cuidar da saúde e da economia, que cuidou dos dois. A China não parou de produzir e a China confinou quando teve que confinar. Ou seja, a província onde surgiu o problema sofreu um confinamento, da qual está saindo agora. O país, como um todo, continuou produzindo, inclusive para aquela província, para não ter crise de desabastecimento. O número de mortes e infecções começou a cair drasticamente e eles atingiram uma situação, dando mostras, não só a China, mas também Coreia e Japão, de que há como equilibrar o problema sanitário e o problema econômico. Né? Os países que se descuidaram do problema sanitário estão sendo obrigados pelo desdobramento da crise de saúde a tomar medidas muito mais drásticas do que foram tomadas na China, e agora você está com os dois problemas, o problema econômico e o problema da aumento exponencial de casos. Parece que os últimos dados sobre a economia americana revelam também que o número de casos está explodindo em função da falta de liderança do Trump em tomar as medidas cabíveis tempestivamente, ou seja, na hora certa. Porque tem um problema de tempo, de gestão de tempo, como você atua. O senhor não acha que ele deveria estar prestando atenção nos países que enfrentaram de maneira exitosa o problema e sabendo operar a gestão da economia com a gestão da saúde para minimizar tanto os danos daqueles que têm saúde para trabalhar, mas não podem ser vetores de transmissão do vírus, com aqueles que são mais vulneráveis e não podem ter contato nesse momento, correndo risco ou por doenças prévias ou pela idade de estarem em condições de vulnerabilidade. Haddad, eu acho que a China ela teve um comportamento exemplar, porque quando aconteceu o problema num estado que tinha 12 milhões de habitantes, o governo chinês não vacilou em isolar aquela região do restante da China para tentar evitar que o vírus chegasse na mesma
proporção em outra cidade. E conseguiu. Veja, é verdade que foi o primeiro país a ter o coronavírus e foi o primeiro país a dar uma resposta positiva no combate ao coronavírus. Tanto é que hoje eles estão tentando ajudar vários países do mundo, estão se oferecendo para vender produtos ou para doar produtos para outros países. O Brasil deveria pegar isso como exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que se o ministro da Saúde, de um lado, parece civilizado e quer ter acesso a isso, parece o presidente da República incivilizado, não querendo, tendo um modo próprio de se comportar. Ora, numa época como essa, Dade, é importante a gente atentar ao seguinte: em se tratando de saúde do povo, em se tratando de um inimigo invisível como o coronavírus, a gente não tem que ficar regateando dinheiro para combater esse mal. É como se você tivesse um comprimido que a pessoa fala, você vai ter que tomar de 8 a 8 horas e você pega um só, parte em 10 vezes e tenta tomar aquele comprimido em 10 vezes. Ora, o governo já deveria ter feito com os estados uma avaliação do custo, a necessidade do SUS e ter colocado dinheiro disponibilizado para cuidar disso rapidamente. Não tem que ficar dosando, sabe, um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, como se o Guedes fosse dono do dinheiro. Ele sentasse em cima e o problema dele é pagar juros, sem se importar com a saúde do povo, Davi. Ou seja, a segunda coisa é o seguinte, é que você pode utilizar recursos, você pode produzir dinheiro através do Tesouro para cuidar da crise e você pode, ao mesmo tempo, fazer investimento na economia. O Estado brasileiro pode pegar uma parte das reservas que nós temos internacionais, ao invés de ficar, sabe, gastando todo dia um pouquinho para tentar não deixar o dólar subir muito, ele poderia pegar uma parte desse dinheiro, transformar em reais e fazer grandes investimentos em obras de infraestrutura para dinamizar a economia brasileira. Não é incompatível. Ou seja, o governo pode pensar várias coisas ao mesmo tempo. Acontece que esse governo não pensa nada. Ou seja, nós já temos exemplos. A gente não pode ficar olhando o desastre que aconteceu na Itália, que aconteceu na Espanha, porque, veja, esses países estavam preparados para funcionar em tempo de normalidade. Acontece que o coronavírus é uma coisa anormal. Ou seja, então o governo tem uma emenda 95 que limita o teto de gasto, ou seja, isso era para o tempo da loucura dele, do golpe da Dilma. Não existe mais possibilidade de você ficar limitando os gastos, que já não são mais gastos, o investimento no ser humano, para evitar que as pessoas sejam acometidas do coronavírus e morram. Isso é que está em jogo. Então, o governo precisa parar de ser pequeno, o ministro da Economia precisa parar de ser pequeno. Aliás, ele anda meio desaparecido, porque me parece que ele não está levando em conta que a coisa mais sagrada que uma nação tem é o seu povo. E se o povo sobreviver, a gente vai discutir a dívida, a gente vai discutir a recuperação da economia, a gente vai discutir produção, a gente vai discutir salário, vai discutir renda, mas o povo tem que sobreviver. Esse é o primeiro cuidado do governo. E, obviamente, que, junto com isso, nós temos que pensar como organizar os setores da sociedade que precisam continuar produzindo. Como organizar? Por exemplo, o pessoal da segurança pública, o pessoal da saúde, o pessoal que trabalha com alimento, que produz alimento, o pessoal que produz remédio. Ou seja, tem vários setores da sociedade que precisam continuar funcionando, e nós temos que dar condições dessas pessoas terem segurança. Eu vou precisar pegar um ônibus, esse ônibus tem que estar bem higienizado, esse ônibus tem que ter gel para passar, tem que ter gel para passar no corrimão para mim não pegar, esse ônibus não pode estar lotado, as pessoas têm que estar com uma certa distância. Tudo isso é possível fazer se você tiver como objetivo principal salvar vidas. Se você tiver como objetivo principal apenas fazer política, fazer discurso, ou ficar pensando em 2022, realmente as coisas não vão para lugar nenhum. Haddad, sinceramente, eu acho triste falar isso, porque eu já fui presidente da República e eu sei o quanto é difícil você estar naquela cadeira, você tem que tomar posições. A forma mais fácil de você não errar é você consultar, é você ouvir, é você conversar, é você ouvir pessoas. Ou seja, quantas vezes, Haddad, eu pegava o telefone para ligar,
sabe, para pessoas que eu nem conhecia, mas pessoas que eu sabia que tinham informações, para empresário, para médico, sabe, é uma coisa boa, sabe, houve o sindicato, veja como é que ele manda uma medida provisória no domingo à noite. Você quer que eu diga o que aconteceu de verdade? Ele não sabia da medida provisória. Aquela medida provisória foi a CNI que levou um documento para o Guedes fez a medida provisória, levou para ele não leu, assinou e só foi descobrir a bobagem que tinha feito no dia seguinte. E aí veio o Guedes dizer que foi um erro de redação. Não, aquilo foi, sabe, foi a submissão do Guedes à CNI. Aliás, eu acho que o movimento sindical deveria partir para cima da CNI, como é que ela tem a coragem, num momento de crise como esse, tentar dar um passa-moleque nos trabalhadores e fazê-los trabalhar e fazê-los ficar 4 meses sem receber salário. Então, nada que esse governo faz, sabe, é de graça. Tudo me parece que é feito, sabe, com um único objetivo: atender aos interesses maquiavélicos do presidente da República, porque ele não pensa no Brasil. Mas, presidente, até para quem está nos ouvindo ter clareza, como não tem remédio, não tem vacina, todos os sanitaristas, todos os médicos, epidemiologistas estão dizendo o seguinte: por que você tem que achatar a curva de transmissão? Ou seja, jogar com o tempo. Porque você não tem equipamento de saúde suficiente para atender todo mundo que vai precisar de respirador, que vai precisar de UTI. E aí, o governo passa uma imagem equivocada para a sociedade, dizendo o seguinte: olha, no mundo só morre velho. No mundo só morre velho ou doente se os que estão 30 anos, se ela não tiver o respirador na hora certa, por mais saúde que ela tenha, ela também vai morrer. Então não é verdade que o atleta... Por que o Japão adiou as Olimpíadas? Não é verdade que as pessoas... Eles podiam falar o seguinte: olha, só vem para o Japão quem tiver menos de 50 anos, menos de 40 anos. Não tem nenhum atleta... Pouquíssimos atletas têm mais do que isso. Só o Bolsonaro. Só o Bolsonaro que disse ontem que, apesar de ser atleta... Ou seja, o que eu queria perguntar é o seguinte: nós sabemos do coronavírus pelo menos desde dezembro. Na verdade, desde novembro. Nós sabemos do coronavírus. De lá para cá, o governo brasileiro teve 4 meses de vantagem sobre o governo chinês, 3 meses de vantagem sobre o governo coreano, 3 meses de vantagem sobre o governo japonês, 2 meses de vantagem sobre os governos da Europa, e nós não começamos a tomar providências até hoje. Não é providência de dizer vamos para a rua e vamos ver o que dá. Providência séria de fazer com que as pessoas que forem infectadas tenham chance de sobreviver ao vírus, que não tem uma letalidade tão alta se houver tratamento, se a pessoa receber o tratamento adequado. Aí a letalidade é baixa, mas sem tratamento, nós não sabemos qual o tamanho da letalidade. Imagina se isso invade as comunidades pobres das favelas, do interior do país, onde não há leito de UTI, como é que isso vai ser? Então, o que eu perguntaria para o senhor, eu queria que o senhor comentasse, é o seguinte: o senhor falou, bom, a China começou na frente, mas isso é uma desvantagem, começar primeiro. Você não sabe com o que você está lidando. O senhor imagina que nós desperdiçamos um tempo, mas ainda temos condição de, se o governo tomar as rédeas do processo com responsabilidade, superar essa situação? Ou o senhor é mais pessimista em relação ao que nos aguarda? Eu sou pessimista com relação ao que nos aguarda, porque nós perdemos tempo demais. Nós não fizemos a lição de casa que deveríamos ter feito desde o começo. Possivelmente por conta da compreensão do presidente de que isso é uma gripezinha, que ele é atleta e que, sabe, não vai acontecer. Se ele tivesse agido com responsabilidade, se tivesse liberado os recursos no tempo certo, se tivesse orientado através do Ministério da Saúde os estados e os municípios a fazer as coisas corretas, quem sabe a gente já tivesse máscara, quem sabe a gente já tivesse respirador, quem sabe a gente já tivesse feito o teste em todo mundo. Sabe? Quem sabe já tivesse feito milhões de testes. Ou seja, entretanto, como eles brincaram achando que a China é longe, não vai chegar no Brasil, é um vírus chinês, não vai chegar no Brasil, ou seja, sabe, ele deve entender que a Terra é plana, portanto,
sabe? Era mais difícil de chegar aqui. Bom, o dado concreto é que chegou. Ora, o que eu acho? A gente não tem que ficar lamentando, a gente tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Eu estou vendo os governadores se dedicarem, todos os governadores do Sul, do Sudeste, do Nordeste, estão todos tentando fazer aquilo, porque ninguém quer carregar nas costas a responsabilidade pelo desastre, sabe, que mata milhares e milhares de pessoas. Então, eu acho importante os governadores continuarem assim, os prefeitos continuarem assim, e o presidente da República tomar juízo, ou o Congresso fazer com que as coisas aconteçam. A minha opinião, eu volto a repetir, sabe, nós temos um povo ordeiro, nós temos um povo que tem problema, o povo não tem salário, por isso é que nós decidimos que o Estado deveria garantir uma renda mínima que fosse igual a um salário mínimo para todo mundo, para a gente atravessar esse maremoto que está acontecendo. Ou seja, eu conheço histórias na Segunda Guerra Mundial de pessoas que ficaram dias e dias sem ter o que comer, dias e dias. Nós não precisamos disso. Nós temos quem produzir, precisamos organizar a produção, precisamos organizar a distribuição e precisamos organizar, sabe, para que as pessoas possam receber o mínimo necessário para continuar comendo as calorias e as proteínas necessárias. Mesmo aí você tem uma escala preferencial. Você tem as pessoas mais vulneráveis, você tem as pessoas mais pobres, as pessoas que estão desempregadas, você tem os trabalhadores autônomos, você tem o pessoal que trabalha em aplicativos. Toda essa gente mais vulnerável tem que receber do Estado a garantia de que, olha, você não vai faltar o pão para você tomar café, não vai faltar o teu almoço, não vai faltar a tua janta. Você não vai ter, sabe, como é que fala, excesso de comida, mas as proteínas e as calorias necessárias você vai ter. Sabe, isso é em época de guerra nós temos que fazer isso. Sabe, não tem que ter limite de pensar o que eu vou investir, ou seja, nós temos que investir. Veja que eu não estou utilizando a palavra gasto, eu estou utilizando a palavra investir, porque nós estamos tratando de vida. Gasto é quando eu deixo o dinheiro parado no banco para pagar juros e as pessoas morrendo de necessidade na rua, morrendo de frio, sabe? Morrendo de outras doenças mais elementares. Então, Haddad, o que eu penso é isso, olha, eu penso que o Bolsonaro chegou ao limite da compreensão das pessoas mais compreensíveis do país. Ele efetivamente não está preparado para tocar esse país. Você vê um cidadão que faz uma viagem para os Estados Unidos e me parece que já tem 23 pessoas que viajaram com ele que estão com coronavírus. Onde esse cara foi? Ele foi no ninho do coronavírus? Ele foi no ninho, veja, porque eu, graças a Deus, estive no epicentro do coronavírus. Eu estive na França, na Alemanha e Genebra, e ninguém da minha equipe pegou coronavírus. Ou porque nós somos abençoados por Deus, ou porque nós nos cuidamos. A minha pergunta é o seguinte: o que essa gente fez que, sabendo do coronavírus, ou eles acharam que na terra do Trump não tinha? Na terra do Trump podia tudo. E nós estamos vendo agora que os Estados Unidos podem se transformar logo, logo no epicentro do coronavírus por irresponsabilidade do presidente Trump, que tentou transformar o coronavírus numa guerra contra a China. Então, Haddad, não há espaço para brincadeira, não há espaço para brincar com a democracia, não há espaço para desrespeitar a sociedade. O Bolsonaro fica tentando apelar de uma forma, às vezes, até demagógica, sabe, falando em nome do povo pobre, que precisa de proteção esse povo pobre. E o Estado tem recursos e pode produzir recursos para que a gente garanta, em tempo de guerra, que essas pessoas tenham tranquilidade, possam trabalhar, aqueles que sabem trabalhar com muita tranquilidade, mas possam cuidar da sua família com muito respeito e com muito carinho, porque todos nós queremos estar vivos para recuperar a democracia no nosso país. Haddad, você sabe que eu, desde que voltei da Alemanha, amanhã fazem 14 dias, eu não saí de casa com a Janja. Ou seja, eu conversei com o Davi Wipp, conversei com o Dr. Calil, conversei com o Padilha e falaram: olha, Lula, não é importante você fazer o teste, porque se você não tem nenhum sinal, sabe, não precisa fazer. Então eu resolvi ficar em casa. Eu resolvi ficar em casa de quarentena, não sair, não vi minha netinha que nasceu. Eu tenho uma netinha que nasceu, a Letícia, nasceu quando eu viajei para a França. Eu não vi ela, não vi o Luiz Cláudio, não vi minha nora, não vi nenhum filho meu até agora.
porque eu acho que é uma das formas que eu posso contribuir para combater com o coronavírus. Agora que vai completar 15 dias, eu vou voltar a falar com os médicos, vou perguntar o que eu faço agora. A verdade é que eu tenho 74 anos, eu me sinto bem, eu me acho saudável, mas a gente não brinca com doença. Esse vírus não tem amigo, esse vírus só tem, gente que ele quer derrotar. E eu resolvi lutar, e uma das formas que eu tenho de lutar é me preparar, é me precaver. Obviamente que tem gente que tem muito mais necessidade, tem gente que fica pensando, se eu não for trabalhar, a minha patroa vai me mandar embora. E eu queria dizer, olha, nenhuma patroa tem que mandar sua empregada doméstica embora. Por favor, libera a sua empregada doméstica e paga o salário. É a contribuição para o humanismo que você está dando nesse momento. Nenhum empresário precisa dispensar trabalhador agora. Todo mundo sabe que é possível dar férias coletivas de 30 dias. Vamos deixar as pessoas em casa e vamos ver o que vai acontecer. E depois a gente toma novas medidas. E o presidente da República, ao invés de ter a necessidade de falar bobagem todo dia, ele, pelo amor de Deus, seja responsável, converse com as pessoas, discuta com o Congresso, discuta com os governadores, com serenidade, discuta com o movimento social com muita serenidade, sem querer saber quem tem razão ou não. Ou seja, na conversa que você vai saber quem é que pode ter a melhor proposta e o que a gente pode fazer. Vamos colher o resultado de salvar vidas para todo mundo, para todo mundo. Ou seja, eu acho que é isso que nós estamos precisando. Eu tenho dito já há algum tempo que é o seguinte: nós precisamos recuperar o humanismo. Nós precisamos recuperar a ideia da solidariedade. Nós precisamos recuperar a ideia, de que nós temos que estender a mão um para os outros, porque nesse momento todo mundo precisa de apoio de todo mundo. Não pode uma pessoa querer ir no supermercado e comprar tudo que tem lá, deixando os outros sem nada. Tem gente que está comprando papel higiênico o ano inteiro, Tem gente que está comprando coisas o ano inteiro. Então é uma bobagem. Nós temos que nos respeitar. Nós temos que saber que atrás de nós tem uma outra pessoa que é ser humano, que precisa das mesmas coisas que nós. Então vamos repartir de forma solidária, nesse momento difícil. Eu penso que é isso que a gente deveria fazer nesse momento, e acho que o Congresso Nacional, os partidos políticos, a sociedade precisa dar um jeito no Bolsonaro. O Bolsonaro não pode continuar governando esse país do jeito que veio governando, disseminando a discórdia, o ódio, a mentira e governando com fake news, mentindo tudo. Eu vi no jornal que o Trump chega a contar em média 12 mentiras por dia no Twitter dele. Olha, como é que é possível alguém ser presidente de um país e passar a contar mentira o tempo inteiro? Então o Brasil está precisando de muito juízo, de muita solidariedade, de muita compreensão e de muita solidariedade. É isso. E sinceramente, eu só espero que o presidente Bolsonaro faça aquilo que é o papel dele fazer como presidente, governar esse país, e não achincalhar os outros, desmentir os outros, provocar os outros e fazer papelão que ele fez ontem. Efetivamente, eu não esperava viver para ver o espetáculo de grosseria que eu vi ontem à noite na fala do presidente em rede nacional. Por isso, Haddad, eu quero te agradecer. Você sabe que você é uma das pessoas que eu gosto, que eu ouço, que sempre age com muito bom senso, com muita maturidade. Eu acho que esse momento é um momento em que a gente precisa estar todo mundo junto. Está todo mundo junto. Eu adoraria estar na rua, eu adoraria estar na academia, O jeito de eu ajudar é ficar em casa. E todos que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Todos. Aquele que precisa trabalhar, nós temos que nos certificar que garantia essa pessoa vai ter de poder se locomover até o trabalho em segurança e de poder produzir em segurança, porque as pessoas vão precisar comer, vão precisar andar de transporte, e nós precisamos dar garantia a essa gente. É por isso que eu te agradeço, Haddad. Presidente, eu queria só terminar também lembrando a maneira como o senhor conduziu. Sempre gosto de lembrar, porque nessas horas difíceis é que você vê quem é a pessoa que está preparada para governar o país. Crise você não empurra para o colo do outro. Quando você está num cargo público, crise você assume com responsabilidade,
e capacidade de gestão. Crise, o homem público não empurra para o outro. Nem o governador pode empurrar para o presidente, nem o presidente empurrar para o governador. Ou se trabalha junto, para sairmos dessa todos juntos e saudáveis, ou esses homens não estão à altura dos cargos que assumiram. Infelizmente, é isso que está se demonstrando pelo comportamento deles até ontem. Nós todos esperamos que eles se imbuam da responsabilidade que assumiram e conduzam o país com a ajuda de todos para a gente superar essa situação. Parabéns, Lula, por todo... Eu acho que mais uma coisa importante é o seguinte, era que o Congresso Nacional, através da liderança dos partidos políticos, chamasse o Ministério da Saúde ao Congresso Nacional para ele dar uma explicação do comportamento do presidente. Porque ou o presidente está errado ou ele está errado. Não é possível chamar o presidente da Anvisa. Que história é essa do remédio que está sendo testado e que já está salvando vida, que disse o Bolsonaro? Que história que é essa? Aonde está sendo pesquisado? Qual laboratório? Ou será que nós seremos retransmissores das invenções do Trump? Sabe? Então, eu acho que é isso que precisa ser feito. E, ao mesmo tempo, os partidos políticos, não apenas os partidos de esquerda, os partidos políticos todos no Congresso Nacional, aqueles que não são as seclas do Bolsonaro, começar a discutir muito seriamente, sabe, o que vai acontecer com o Bolsonaro. Olha, presidente,